Boa noite. Vamos começar nossa live. Tinha colocado a música aqui, mas deixa eu colocar de novo. Ela acabou saindo aqui do som. Bom, o tema da live de hoje eu coloquei aqui, né? O que você precisa enxergar na sua vida afetiva? Vai pensando um pouco nesse tema, se conectando aqui com o tema. O que você precisa enxergar na sua vida afetiva? Lucy, boa noite. Vou esperar uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando e a gente começa. Deixa eu só conectar de novo a música, que não sei o que aconteceu aqui, que a música saiu. Deixa eu acessar aqui. Tá conectado. Coloquei de novo. Bia, boa noite. Renata. Vou dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando ao vivo. Eu também, de fato, eu deixo essa live gravada tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Amanhã eu salvo no YouTube. Deixa eu só um pouquinho. Aproveitar e vou convidar umas pessoas. Faz tempo que eu não faço live de noite, né? Aproveitar. Pronto. Aproveitei para convidar umas pessoas aqui, né? Pra gente já acessar isso, mas vou dar uns minutinhos aqui. A gente vai se conectando com o momento presente, com o aqui e agora. O mais difícil, assim, pra gente é o tempo, né? Conectar o tempo. A gente tá sempre com muita informação, né? Com muita coisa. Então esse é o mais desafiador. Mas vamos lá, né? Se a gente tá aqui é por alguma razão. E vamos em frente. Vocês estão me ouvindo bem? Vendo bem? Tá tudo certo? Tá. Tem uns coraçõezinhos, né? Vamos lá. A gente aproveita e respira um pouco, né? Que bom. Aproveitar, respirar um pouquinho. Tem um tempinho já que eu tenho conseguido fazer meditação todo dia de manhã. Eu tinha dificuldade para isso. Embora eu tenha facilidade para entrar, eu tinha dificuldade de criar essa rotina de manhã, sabe? Já acordava. Isso tem feito muita diferença, assim, no meu dia, sabe? Nem que seja 5 minutos a gente respirar, parece que muda tudo no dia, né? E eu tenho criado esse hábito. Bom, enquanto a gente está... Antes da gente começar a live, né? Lembrando que a live é sobre vida afetiva. Se você tiver alguém que você queira convidar, que queira olhar um pouquinho para esse assunto, é importante. Mas a gente vai fazer aqui com a gente porque vai ser muito bom para quem está aqui. Enquanto isso, eu vou tirar as cartinhas, que eu gosto de tirar as cartinhas da constelação e as cartinhas do oráculo, que eu uso nos atendimentos. Eu vou tirar a cartinha só para ver que mensagem que vem e vocês vão mentalizando aí. E depois eu leio aqui, nem vou olhar. Então, primeiro da constelação e depois do oráculo. Deixa eu juntar todas aqui. Baralhar. Pronto. Tirei as cartinhas. Hoje a gente vai fazer um movimento no campo da constelação. Então, para quem não conhece a constelação, a gente vai fazer um movimento no campo, colocar alguns objetos aqui no campo para olhar esse tema da vida afetiva. Então é legal que a gente vai conseguir fazer um movimento sistêmico mesmo hoje aqui ao vivo. Baixando aqui o som. Eu vou começar, ó. Vai ter só, por enquanto, eu a Lucy e a Bia. Vamos em frente. É pra gente. Até para não passar muito do horário, eu já vou começar. E o pessoal vai entrando. Eu vou só baixar o volume aqui da música. E vamos em frente. Vamos lá, né? O tema de hoje, então, é vida afetiva, né? O que a gente precisa enxergar na vida afetiva? Eu sempre fazia lives recorrentes à noite, né? Eu gosto de fazer esse horário assim mais tarde,
fim do dia, porque para mim é interessante e também para as pessoas, né? Então eu sempre fazia live no fim do dia, só que eu tô com muitos atendimentos à noite, principalmente das mentorias, então tô tendo pouco tempo de fazer à noite. Surgiu esse espaço hoje, eu falei, opa, vou fazer. Eu sinto vontade de fazer às vezes, porque é bom, porque eu estudo o tema também, eu me reconecto com isso. Esse é um tema muito importante na nossa vida, né? Através da nossa vida afetiva, dos relacionamentos afetivos, amorosos, a gente aprende muito sobre a gente, né? A gente consegue enxergar muito sobre nós. Então eu gosto de parar para fazer essas lives. Então vamos em frente. Vamos primeiro, antes da gente falar desse tema da vida afetiva, vamos ver o que saiu nas cartinhas, aí vamos ver se conecta com esse tema. Ó, primeiro da constelação, a cartinha da constelação fala o seguinte, ó. Lei do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Olha a carta que saiu. A gente fala muito, né, que para um relacionamento, para ele ter sucesso, né, isso qualquer relação, mas vamos falar aqui de relacionamento afetivo, amoroso, né, de casal. A gente fala que precisa da energia da troca, que é esse equilíbrio entre o dar e receber. E a gente saiu bem essa carta, né? O equilíbrio entre o dar e receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Então é aquilo, né? A gente não consegue, na verdade, equilibrar, né? 50-50, mas a gente vai tentando equilibrar. Quando fica muito distante, né? Eu começo, por exemplo, a dar demais no relacionamento e receber de menos, ou vice-versa. Isso começa a gerar uma desconexão e aí que aparecem os sintomas. Então, às vezes a gente tem um sintoma, a pessoa vem fazer um atendimento, ela fala, nossa, estou brigando demais, estou com muito conflito com meu marido, por exemplo. Na verdade, isso é um conflito, um sintoma, né? E esse conflito é um sintoma decorrente dessa desconexão, porque o equilíbrio entre o dar e receber já está muito distante. Quando eu faço muito, né, que é uma tendência em geral das mulheres, mas isso não é exclusivo para as mulheres, estou falando aqui porque a maior parte que acessa o Instagram são mulheres. Às vezes eu faço muito, né, e o outro vai ficando aqui. Fica de um ponto que o outro, é como se fosse uma dívida tão grande para esse lado pagar, que ele fica no inconsciente que ele não dá conta de pagar. E aí começa a distanciar e às vezes tem até a ruptura por conta disso. Então, lei do equilíbrio, muito bom. Cartinha do oráculo, né? Vamos ver o que saiu. A alegria é a bússola da evolução espiritual. Se a sua atividade está lhe trazendo tristeza, volte-se como uma criança para o encantamento e mude o que estiver ao seu alcance. Porém, não tente em hipótese alguma mudar os outros. Se você quer mudança externa, mude sua forma interna. Eita, que essas cartinhas tão boas, hein? Primeiro da alegria, né? É importante a gente olhar tudo com essa alegria, né? Muito difícil quando a gente tem desafios, mas a alegria é muito importante. Ela realmente transmuta. Mas o que fala muito aqui é sobre essa coisa de tentar mudar os outros, né? A gente olhar para o externo e culpar o externo. Tem muitas coisas que o externo influencia? Tem, mas a gente precisa entender por que a gente atrai determinada situação. Não significa que a gente tem culpa dela. Mas por que a gente às vezes está ali naquela situação? E às vezes eu estou reclamando do parceiro e da parceira, estou lá reclamando do parceiro e da parceira o tempo todo. Ou então estou querendo que o parceiro mude, né? Que é o caso aqui. Aí fala, não tente em hipótese alguma mudar os outros. Então primeiro a gente tem que olhar para a gente mesmo, né? Fazer essa mudança interna. E todo mundo que já passou por autoconhecimento ou por qualquer processo terapêutico sabe que o externo começa a mudar assim que eu começo a mudar internamente, né? É muito impressionante como a gente, quando começa a fazer os movimentos internos, como as coisas fora começam a mudar, né? Bom, só essas duas cartas a gente já podia encerrar a live aqui, né? Já fala bastante coisa. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse tema, sobre enxergar, né? O que eu preciso enxergar na minha vida amorosa. Só para me apresentar, quem não me conhece, eu sou Luiz Oliveira, eu sou terapeuta e consultor, né? Terapeuta porque eu atendo pessoas físicas, consultor porque eu atendo tanto pessoa física no profissional, e empresas também, então eu tenho feito esse trabalho aí nas duas vertentes. E a base, né, uma das bases do meu trabalho, mas a base principal é a constelação familiar, que é a base do meu trabalho, né? Muitas pessoas falam sobre constelação, algumas conhecem, outras não, talvez vocês que estejam aqui conheçam, mas é sempre bom explicar. O que é a constelação, né? O que eu costumo
dizer que é essa constelação. A gente, muitas vezes, a gente fica no piloto automático na vida, né? Todo mundo já passou por isso. Então, às vezes, a vida está tão turbulenta que eu vou fazendo, né? É como se eu estivesse no piloto automático, que é aquele mecanismo que o cérebro tem, né? Mas não é isso exatamente que eu estou querendo dizer, mas é o mecanismo que o cérebro tem é de colocar no piloto automático para economizar energia. Então, a gente vai que vai. Então, quando a gente está no modo piloto automático, é muito parecido com esse mecanismo do cérebro, né? Meio que eu economizo energia e vou. Eu vou seguindo do jeito que dá e as situações vão aparecendo e eu vou passando por elas. Elas vão me gerando sofrimento, mas muitas vezes eu não tenho consciência do que está me causando esse sofrimento. E o que é o ponto, né? A gente traz essa perspectiva da constelação porque a gente tem muito padrão comportamental, né? Formas de que nós agimos no presente que são conectadas por algo do futuro. Sobretudo na forma da minha família. Então, só por você ter nascido na sua família, né? Só por você ter nascido naquele sistema familiar, você já tem um padrão comportamental que muitas vezes a gente conhece, né? A gente sabe, nossa, estou fazendo isso igualzinho a minha mãe, igualzinho ao meu pai. Alguns são conhecidos, mas muitos padrões comportamentais, eles vêm de forma inconsciente. E se a gente está no piloto automático, aí que a gente não enxerga esse padrão comportamental. A constelação, ela vem como se eu estivesse te dando um drone, né? O drone que sobrevoa, e você olha de fora, né? De cima, quais são as dinâmicas que você ainda não consegue enxergar. Por isso que o tema da live é enxergar. Então, o que ainda você ainda não enxerga e que se você olhar de fora, você começa a entender. Então, eu te dou o drone. Quando você olha para o drone e começa a fazer o entendimento, é como se você mudasse a lente da tua vida. Porque você vem enxergando a sua vida com base nessa lente. Quando você começa a fazer esse movimento, olhar de fora e entender, você muda a lente. Consequentemente, você muda a lente e você muda como você enxerga as coisas ao seu redor. Por isso da carta, né? Tem até a conexão da carta em relação a quando você quer uma mudança externa, você precisa mudar internamente. Então, você precisa da sua nova lente para você enxergar de uma maneira diferente. Você vai enxergar o outro de forma diferente, as suas relações de forma diferente. Esse processo é muito rico por isso, né? A gente sai um pouco do mental, que a gente fica o tempo inteiro a gente está no mental. Então a gente sai um pouco desse mental para a gente olhar de fora. É como se alguém falasse assim, cara, essa aqui é a sua vida. E é muito impressionante os movimentos que a gente consegue fazer a partir daí. A gente consegue entender muitas coisas, relacionamentos afetivos, a gente consegue se entender, a gente consegue olhar para as nossas relações profissionais, para o nosso trabalho, para a nossa empresa, enfim, é bem amplo. Então, essa é a técnica que eu venho utilizando. Não sei se ainda estão aqui na live, né? Mas entrou a Jacinei, a Ana, boa noite. Boa noite aí para quem for entrando, às vezes estou falando, eu não consegui falar boa noite. Então, esse é o objetivo da constelação familiar. Eu costumo falar o seguinte, que a pergunta principal que a gente faz é: o que eu ainda não enxerguei, que se caso eu enxergasse, mudaria o resultado do que eu estou vivendo hoje? Essa é a pergunta. De repente tem alguma coisa que está ali na minha cara e eu não estou enxergando. E isso que eu preciso enxergar é o que vai mudar a direção, que vai mudar, consequentemente, o resultado disso. Então, esse processo ele é muito rico nesse sentido, para a gente enxergar o que a gente não enxerga. Tem muita coisa que a gente não tem compreensão ainda plena, porque a gente ainda é limitado em várias questões. Você imagina todo um sistema familiar, né? Toda a sua família que teve vários padrões de comportamento, muita coisa aconteceu para você chegar até aqui. Você imagina toda a carga que vem junto com isso, né? Vem muita informação. Então tem muita coisa para a gente aprender. E eu trouxe, né? Eu fiz um post, algumas pessoas chegaram aqui por conta desse post. Eu fiz um post falando sobre isso, né? Trazendo a questão da vida afetiva. Por que eu falo da vida afetiva? A vida afetiva é um grande aprendizado, né? Porque eu costumo falar que o outro é o espelho do eu. Então, por mais que doa muitas vezes, né? Aquilo que talvez eu esteja reclamando no meu parceiro, na minha parceira, tem muito dentro de mim ainda. Que talvez eu ainda não resolvi, aquilo me incomoda. E a vivência afetiva é algo assim que traz muita compreensão da gente mesmo. Então, por isso que é um tema bem importante para a gente olhar, né? A gente cresce muito quando a gente olha para isso e quando a gente vivencia. E o que eu observo, né? Tem muitas pessoas que elas estão... É como se ela estivesse bloqueada.
ela não consegue viver plenamente uma vida afetiva, ou porque ela não consegue se conectar com ninguém, né? Ela nunca conseguiu ter essa conexão. Às vezes ela está num relacionamento de muitos anos, mas mesmo assim parece que tem algo faltando, então ela tem uma sensação que tem algo ali. Então não importa, né, se eu estou num relacionamento ou não, a vida afetiva é algo que eu vou vivenciando, né, através das pessoas que eu vou me relacionando. Então tem alguns sintomas importantes para a gente olhar. Por que eu não estou me conectando com alguém, né? Então esse é um ponto. Será que será que está acontecendo que eu não me conecto? Ou então se eu estou no relacionamento e estou sentindo alguma sensação, um incômodo, esse é um ponto que talvez eu precise enxergar algumas coisas que eu não estou enxergando e que quando eu enxergar vai começar a mudar. Aliás, a Cida, boa noite. Faz tempo que eu te vejo em Cida. Se é a mesma, é a Cida que eu imagino que seja. Então, a gente vai fazer um exercício no final usando o campo da constelação. Então, vocês vão olhar algumas coisas no campo e você vai conseguir sentir algumas percepções para te trazer mais clareza ainda. Quando eu fiz esse post, né? É a Cida, eu imaginei que era você. Faz tempo que eu não te vejo, hein? A gente fez eu fiz o termômetro com a Cida de relacionamento. Faz um tempão, né? Vou falar disso aqui hoje. Então vamos lá, né? Voltando no tema de hoje, né? O que talvez eu preciso enxergar que eu ainda não estou enxergando, né? Então esse é o ponto, porque a gente tem muitas coisas que estão aqui dentro que a gente ainda não enxerga. Eu entendo que essa ferramenta é bem importante para a gente conseguir enxergar o que a gente não consegue. Às vezes a gente só confirma, né? Tem alguma coisa que a gente fala, não é isso. Outras a gente consegue descobrir. Eu acho isso muito legal. Quando eu fiz esse post, eu fiquei pensando nos atendimentos que eu tive. Eu tenho muitos atendimentos de relacionamento, né? O que é bom, porque eu aprendo para o meu relacionamento, né, afetivo, e também o que eu aprendo com as pessoas, o que a gente troca, né? A gente troca muito informações quando a gente atende, né? Porque tanto eu quanto você, a gente estamos junto nisso, né? A gente está crescendo junto. Não é porque a gente é terapeuta, né, que a gente já resolveu tudo. Na verdade, a gente está no mesmo caminho, está todo mundo no mesmo caminho. O que a gente vai descobrindo são ferramentas que nos ajudam. Então, fiz esse post que eu observei algumas coisas que as pessoas, às vezes, não estão enxergando ali na vida em primeiro lugar e que afeta no relacionamento. Então, a primeira coisa que eu coloquei lá no post, né, não sei quem que viu, mas eu vou falar, até anotei ele aqui. Primeiro, às vezes a gente está preso na nossa criança, esse é um bom ponto, tá? Eu observo muito a gente preso na criança e repetindo o padrão de relacionamentos dos pais, ou ainda preso na relação de casal dos pais. Na verdade, um acabou vindo três, né? Às vezes eu estou preso na minha criança emocional, isso eu vejo com muita frequência. Eu tenho o costume, né, quando a gente trabalha a constelação, não necessariamente é obrigatório a gente olhar isso. Mas eu vejo, né, eu coloco muito a criança no campo, né, a nossa criança, para a gente entender onde que ela está conectada. Porque às vezes eu olho para os relacionamentos através da minha criança. E a minha criança tem muitas dores, minha criança não tem condição emocional para lidar com as questões. E isso pode afetar na maneira que eu me relaciono. E aí a minha dificuldade em me relacionar, porque às vezes fica mais difícil. Quando a gente está na criança fica bem mais difícil. Ponto 1. Uma coisa que eu faço na mentoria de relacionamento, por exemplo, né, eu faço uns exercícios e a pessoa vai depois a gente discute o exercício. Eu faço uma pergunta, né? Como que você via, quando criança, quando você começou a perceber o que era relacionamento e tal, como você viu o relacionamento dos seus pais ou cuidadores? Porque às vezes a pessoa teve um cuidador, ou ela teve pai adotivo, ou ela viveu com os avós, né? Quem que era a referência dela de relacionamento? E o que ela aprendeu com isso? Isso também já vem muita informação. Então, às vezes, eu pego situações que a pessoa fala assim, nossa, minha mãe, sei lá, meu pai era muito violento com a minha mãe, eu sentia minha mãe muito triste, eu via aquilo me incomodava, eu aprendi que a mulher fica sozinha, ou senão, assim, outro dia eu estava atendendo uma cliente, ela falou assim, minha mãe ficava tão ali na ânsia com meu pai, ela parecia que vivia em função do meu pai. Só quando e querendo a atenção do meu pai, mas quando meu pai estava em casa, ele ia para o bar. Ou seja, ele não queria ficar dentro de casa. E olha o modelo que às vezes a gente pega ali de relacionamento e quanto isso pode nos afetar. E eu vou um pouquinho além em relação a nos afetar, né? Porque esse é um modelo que eu aprendi. Esse modelo, né, como a gente falou,
eu posso repetir esse modelo em algum momento para eu olhar para isso. Mas tem um outro ponto, além de repetição, que isso é uma coisa que a gente às vezes sabe, né? Quem tem um pouquinho de autoconhecimento e tal, ou faz algum tipo de terapia, sabe que às vezes a gente está ali, né? Repetindo, putz, estou fazendo igual a minha mãe, estou fazendo igual ao meu pai, eu tive algum relacionamento que foi muito parecido com a dinâmica. Repetição acontece, repetição de padrão, mas tem um outro ponto que a gente observa bastante. Quando a gente é criança, a gente tem algo que até o Bert Hellinger, que é o criador, né, das constelações, ele fala, né? Amor cego pelos pais. Os filhos, né, têm um amor cego pelos pais. Então, por mais que quando a gente olha para aquele pai, para aquela mãe, vem dor, pelo que eu vivenciei, existe algo que é como se fosse cego, que é um amor cego que me conecta a esses pais. Então, assim, eu fico numa conexão com esses pais. E quando, por exemplo, né, essa dinâmica que, vamos supor que eu via minha mãe sozinha, não é o meu caso, mas assim, via minha mãe sozinha, esse exemplo que eu dei, né, via a mãe lá sofrendo, triste, querendo a atenção do pai, e o pai lá bebendo, em outras coisas, né, fazendo tudo que era diferente da relação. Eu vejo minha mãe, e aí automaticamente, eu criança, quero salvar minha mãe. Porque o amor é muito forte, né, que a gente tem, a gente não quer ver os pais sofrendo. E aí você tem uma conexão tão forte de salvação daquela mãe, sua criança quer tanto salvar, que é como se ela ficasse tão enraizada nisso, que ela fica presa nesse relacionamento. Então é como se ela ficasse presa no relacionamento dos pais de forma inconsciente. Então ela vai lá, quer salvar aquela mãe daquele relacionamento, ela começa a ficar presa nele, presa na dinâmica. E quando ela fica presa nessa dinâmica, tem alguns caminhos que podem acontecer. Ela pode, de repente, ficar numa linha que ela não consegue se relacionar com ninguém porque ela tem medo de repetir aquela história da mãe, ou ela ainda está tão conectada, é um pouco mais amplo isso, né? Mas assim, ela tá tão conectada naquela dinâmica de relacionamento que ela tem dificuldade de ir para qualquer relação. Parece que quando ela está num relacionamento, ela nunca está 100%. Porque parece que ela ainda está presa naquele relacionamento dos pais. Então ela está ali meio que, a gente fala de triangulação, né? É um triângulo entre a criança, o relacionamento dos pais e os pais. Ela fica num conflito. Porque é como se ela estivesse ali naquele relacionamento. É fácil a gente olhar para isso quando a gente percebe as reclamações. Então, por exemplo, a pessoa fala: meu pai era um bêbado, né? Por exemplo, nesse caso que eu dei aqui, meu pai só queria saber de beber, meu pai traía minha mãe. Às vezes eu sinto, quando a pessoa me traz essa informação, que é como se ela ficasse, que aquele pai ou aquela mãe pode ser da mãe também, né? Minha mãe deixava meu pai lá e, enfim, né? Outro dia também atendi uma cliente, minha mãe só traiu meu pai, né? Tipo assim, só faltou xingar a mãe. Que não tem julgamento quando a gente está atendendo, porque a gente tem o que é, né? A gente precisa entender o que é, o que a gente está sentindo, é legítimo. Mas quando vem esse tipo de reclamação, vamos dizer dessa forma, a sensação que me dá é como se eu estivesse reclamando do marido e não do meu pai. Porque a relação do pai é diferente da relação de marido. Então eu começo a enxergar aquele pai como se ele fosse meu marido, entre aspas, então eu reclamo, né? Então assim, não é ele traiu minha mãe, é como se ele tivesse me traído. Então assim, não é o relacionamento dos pais, é meu. E aí eu começo a ficar tão envolvido nessas dinâmicas que aí quando eu vou para o meu relacionamento, eu não vou 100%. Aí eu vou com muitas questões, né? O processo é um pouco mais profundo, a gente precisa investigar e trabalhar melhor. Mas aí você começa a ter muitas questões, dificuldades mesmo para se relacionar. Às vezes você começa a ter aquela sensação que eu disse, você está num relacionamento, mas tem alguma coisa que está faltando. E às vezes você acha que é no seu parceiro ou na sua parceira, mas na verdade é naquela sensação que te remete ao seu pai. Eu atendi uma pessoa hoje, né, que ela, claro que dá para eu abrir esse ponto, porque é uma coisa muito, que dá para a gente trazer como exemplo, né? Ela me trouxe o seguinte, que ela se incomodava muito que, por exemplo, ela tinha os filhos, adolescentes, enfim, uma criança, adolescente, ela não tinha muita paciência com os filhos, né? Essa era a queixa dela, ela estava se sentindo muito mal de não ter paciência, de explodir com os filhos, ponto 1. Aí eu falei, quem que explode, né? Quem que explodia na sua família?
Aí ela falou, meu pai explodia e tal, e eu tô vendo que eu tô fazendo igual. Isso causava muita dor para ela, porque quando ela era criança, o pai dela tratava melhor os amigos dela do que ela. E aí isso causava muito incômodo. E aí, enfim, né, a gente vai fazendo uma investigação, vai olhando, e aí eu perguntei para ela como que era o pai dos filhos dela em relação a essa criação, né, se também era da mesma dinâmica, era mais para entender. Aí ela falou assim, olha, eu me incomodo muito quando ele vem brigar com os meus filhos. Parece que só eu posso brigar. Aí ela trouxe uma coisa que a mente dela estava falando para ela, que era assim, como eu fico mais tempo com eles, eu tomo mais atenção, parece que eu não permito que ele, que fica menos tempo, brigue com ele. Aí eu falei assim pra ela, sabe qual que é o incômodo? Na verdade, o incômodo é de você ver um homem brigando com seus filhos, porque gera um gatilho em você, do seu pai brigando com você, explodindo com você. O incômodo é esse. Ela ficou assim, ela caiu pra trás, né? Que ela não tinha pensado nessa perspectiva. Que na verdade o incômodo seria de qualquer pessoa do sexo masculino brigando com o filho dela. Porque remete ao pai dela. E isso é difícil para ela lidar. E isso, deu uma virada ali de chave já e fez muito sentido quando a gente olhou no campo. Então você vê como é complexo os temas. Então não é tão simples quanto a gente às vezes está na superficialidade ou tentando entender. A gente precisa ir mais profundo. Porque vem esse lugar. Só que qual que é a dinâmica de casal que pode dar um desequilíbrio? Você tirar a autoridade do pai. Porque o pai não pode brigar, só eu posso brigar, né? Você tira a autoridade do pai e dos filhos. E isso começa a gerar um desequilíbrio também no casal. Então, esse é o sintoma, mas olha a origem. A origem vem de uma questão do pai. E aí você acha que o problema é no teu parceiro, mas o seu problema é no teu pai, que você ainda precisava resolver. Isso não é uma psicanálise onde tudo é pai e mãe, tá? Mas a gente está falando dos padrões comportamentais, não é culpa de pai e mãe. É como eu vivi aquilo. E o que eu carrego, né? O que eu carrego faz muita diferença, né? O que isso está me sobrecarregando hoje. Então esse é o ponto. Não é para culpabilizar os pais. É para a gente entender o que isso me causa. A partir do momento que eu entendo que isso me causa, eu começo a olhar se está na minha criança, se está no meu adulto e que passos eu preciso dar depois que eu enxerguei. Ponto 1, tá? Só do 1 já saiu muita coisa, desculpa. 2. Relacionamentos afetivos do sistema familiar. Fazer uma análise, né? Como que eram os relacionamentos dentro do seu sistema? Aí pode ser perguntas internas e investigação. Os relacionamentos no seu sistema eram aqueles relacionamentos arranjados, por exemplo, por conta de herança familiar, de terras, etc. Existiam muitas mulheres ou homens que ficaram sozinhos nesse sistema, que não tiveram direito a ter um relacionamento, ou muitos relacionamentos com violência, muitos relacionamentos com abusos. Isso é uma investigação, porque a gente pode se conectar muito nesses relacionamentos sem perceber. Então é outra coisa que a gente pode enxergar. E enxergar isso é uma investigação mesmo, de olhar, né, de repente você... Porque eu vejo assim os consteladores comentando, né, sobre isso. Às vezes você está identificado com um tio, com uma tia que não teve direito, que ficou cuidando às vezes dos pais e não conseguiu ir para um relacionamento, e aí você está tão identificado com esse tio que ficou sozinho porque ficou com esse fardo, que você também está honrando essa história. Isso daí também é bem profundo, né? E a gente consegue entender muitas coisas da dinâmica atual, né? Muita coisa do que a gente vive hoje. Às vezes você está conectado com uma avó que apanhava do avô. E aí qualquer situação nesse sentido, ou você vivencia algo parecido, ou então você tem medo de vivenciar uma relação, porque você tem medo de apanhar. Né? Tá no seu inconsciente isso. E isso é o seguinte, ele vem de trás. O que é isso no final, que todo mundo fala, né, do ancestral e tal? É assim, ó, existem as dinâmicas lá de trás, e elas não são resolvidas. O objetivo do sistema é equilibrar o sistema. Então, ele fica tentando se equilibrar. Se eu não resolvo lá atrás, em alguma outra geração, ele vai tentar equilibrar. Então, por isso que às vezes eu venho nesse sistema com alguma informação importante que eu tento equilibrar. Que eu tento
né? Aquilo me incomoda e eu tento resolver, ou então eu me identifico com aquilo, mas também se eu não resolvo isso, eu vou passar adiante, porque muitas pessoas perguntam para mim, como eu não passo para meus filhos? Você não passa para os seus filhos quando você olha para você. E aí você consegue quebrar o ciclo, porque senão o sistema ele tenta se reequilibrar, ele vai tentando se equilibrar. Então vamos lá, sua mãe ficou sozinha para se relacionar. Ela não resolveu isso, você pode estar carregando isso com você. Então às vezes quando você se envolve em qualquer situação de perda, né, seja um término de relacionamento, de amizade, perda de emprego, para você aquilo fica gigantesco. Pode ser isso, tá? Eu não gosto de colocar a coisa muito na regra, é ou não é, mas isso pode ser uma identificação que a gente consegue perceber. Porque como que a gente identifica um sintoma e que aquilo me afeta? Se ele é muito desproporcional. Então, assim, observa, né? Todo mundo passa, por exemplo, por um término de relacionamento, né? Faz parte a gente vivenciar lutos, né? De uma forma geral. Mas vamos supor que para você, toda vez que tem um término, seja qual for, às vezes é coisa pequena, se aquilo não te derruba, né? Se você não ficar muito mal. Tudo que você sente muito é algo que talvez esteja em desequilíbrio até no seu próprio sistema, que seja importante você observar para mudar aí esse cenário, para você enxergar. Para você pegar essa lente, trocar e começar a enxergar coisa diferente, mudar o externo. Porque isso pode ser, então isso é uma outra forma de identificar o que é aquilo que te dá uma derrubada. Né? Que nem eu vejo muitas mulheres atender, jovens, enfim, de várias idades. E às vezes ela fica assim, meu, às vezes ela tem um ficante. O cara, tipo, basicamente, assim, ela só tá conhecendo, mas aí ele fala um negócio atravessado, ou ela tem um término, é um negócio avassalador. Claro que não, a gente não vai medir a dor das pessoas, mas isso a gente consegue observar. Tá muito fora, né? Tipo assim, pô, você não tinha um vínculo com essa pessoa, por que isso tá doendo tanto? Esse é um bom ponto, tá? Um bom termômetro aí pra gente olhar. Outra coisa, estou olhando para baixo que eu anotei cada item do post. Terceiro que eu falei, né? Que a gente talvez precise enxergar ciclos que não foram encerrados. Quando eu falo ciclos, são términos de relacionamento. Às vezes você teve términos difíceis, então término com traição, término com muitos conflitos. Tem uns términos que eu tenho observado, às vezes vem para mim, que a pessoa simplesmente terminou e não teve uma conversa. Então, tipo assim, ficou subentendido que se terminou. Eu vejo isso nas gerações muito novas hoje, que parece que a gente não consegue, porque as relações estão um pouco, né, muito virtuais, então parece que às vezes a coisa termina e não termina, sabe? E aí você pensa que terminou, não terminou. Quanto que isso não terminar, ou ter aquela conversa, ou aquela coisa de vamos aqui, ó, encerrar, quanto isso não ficou dentro de mim, que quando eu vou para a próxima relação, né, ou me abrir para um novo, eu ainda não estou preso no anterior, porque não finalizou, né? Então, ou finalizou com muito conflito, tem um bom também. Eu vejo às vezes, você teve um relacionamento lá de trás que você era tratada muito bem. E aí, quando você vai para um novo, seu inconsciente quer aquele. E aí qualquer sinal de que aquele parceiro atual não te trata daquele jeito que você espera ser tratada também pega. Então às vezes coisas que foram muito boas também pegam na gente. Às vezes eu também fico preso. Existem formas da gente olhar, né, isso um pouco melhor para começar a fechar alguns ciclos que não foram bem encerrados, tá? Não todos, às vezes tem alguns que não afetam tanto a gente assim. Mas tem uns que ficam como se fosse um fio condutor ali me prendendo um pouco, tá? E isso aí, o que acontece? Não vou 100% para o relacionamento. Eu não vou entregue 100%. Eu vou 70%. Ou eu vou 50%. Olha lá, a gente vai menos, né? Porque eu fico com medo de repetir aquilo que eu vivi, né? E aí eu tenho medo, eu não consigo ir pro próximo. Outro que eu coloquei no post aqui interessante. Crença de não merecimento de um relacionamento saudável. A gente hoje escuta muito por conta da internet, tem muita gente falando sobre crenças, né? Aí, crença de não merecimento, eu escuto muito isso. Não, eu estou identificado na crença de não merecimento. Mas o que será que é essa crença de não merecimento? De onde que ela vem, né? Esse é o ponto.
Porque eu fico assim, eu acho que eu penso que eu não mereço ter uma vida né, de abundância, de relacionamento equilibrado, né, saudável. Mas aonde será que começou? Um exercício que a gente pode fazer para começar a enxergar isso é o que você ouvia sobre você quando você era criança? O que seus pais ou cuidadores falavam sobre você? Será que você era aquela pessoa que era só, né? Tudo que você fazia estava faltando? Ou às vezes você era só uma criança que estava, né, vivendo como criança e você era podada o tempo inteiro, podado o tempo inteiro, né? Então você era muito criticado, muito julgado. Isso é um bom exercício para fazer. Porque pode ser que você se identifique tanto com isso que você ouviu lá atrás, que aí você realmente não se sente merecedor de ter um relacionamento. Isso também vai naquela situação, às vezes, assim. Eu tive um pai e uma mãe que abandonou, que rejeitou, que foi negligente ou que foi abusador, né? Isso me gera automaticamente vários traumas. Isso é um fato, estudo científico para isso, a gente sabe disso. Só que eu às vezes fico identificado nesse trauma. Então isso me gera, né, muita informação. Eu fico sempre lá embaixo. Porque qual que é a mensagem mais profunda da criança? É assim, se nem meu pai e minha mãe me amava, quem vai me amar? Essa é a mensagem. E aí, interna, né, inconsciente profunda. Então fica assim, se nem minha mãe e meu pai me amou, não sou digno de receber amor. Essa é a mensagem mais profunda. E aí, afeta que eu coloquei aqui, né? Na nossa autoimagem, né? Às vezes eu vejo pessoas assim que não têm problemas visivelmente de imagem, né? Eu olho para a pessoa e falo, gente, aliás, para mim, né? Todas as pessoas têm a sua luz e sua beleza. Mas às vezes a pessoa visivelmente é uma pessoa que é considerada bonita pela sociedade, vamos falar assim, né? Esteticamente. E a pessoa não se sente assim. Ela tem problemas com a autoimagem, assim, e aí ela atrai situações, relacionamentos que reforçam isso nela. E aí, mas onde está ligado? Está ligado lá atrás, né? No que ela ouvia sobre ela. E aí ela atrai um parceiro, uma parceira, né? Que fica sempre dando uma detonadinha nela. Então, coloca ela para baixo. Que vai lá e fala, não, sabe? Que te deixa insegura. É desse lugar que vem. Então, essa crença de não merecimento. Então, eu coloquei esses pontos, que é o que eu tenho observado mais em relação aos processos de relacionamento. Claro que o buraco é mais embaixo. Tem muitas coisas profundas que a gente consegue observar e dinâmicas muito particulares. O ser humano é muito complexo. A gente tem várias dinâmicas que a gente está ali preso ou que a gente precisa enxergar e que a gente ainda não enxerga. Mas isso vai reverberando na gente, né? Então, quando você escuta, por exemplo, eu falando aqui ou qualquer pessoa e aquilo bate em você, talvez tenha alguma coisa, né? Talvez alguma coisa para observar. Porque se bateu é porque tem... Opa, bateu aqui. Ou então, observa quando a gente escuta algo e a gente fala, não, nada a ver. Quando a gente fala assim, não, já sei. Às vezes é o nosso interno tentando bloquear o que tá ali na minha cara. Às vezes é assim, quando você vai dar o próximo passo, vem algo para te bloquear. E fala assim, não olha para isso. E aí você vai falar assim, não, isso aqui eu já sei. Já vi, já fiz terapia. E às vezes é quando você está perto de dar um passo importante para a sua virada. Porque o interno, né, até o cérebro, ele não quer gastar energia com o novo, dá mais trabalho. Então existe uma proteção, né, interna que eu não quero ir para o novo. Porque o familiar que é conhecido. Então existe uma autoproteção praticamente que faz. Então observa isso. Quando a gente, vou dar um passo e dá uma bloqueada, é uma forma de observar. Mas eu quero falar uma outra coisa. Às vezes também pode ser a sua intuição falando que aquilo não é para você. A gente também tem que observar. Mas eu só consigo ter esse discernimento melhor quando eu faço um processo de autoconhecimento e quando eu começo a ancorar minha criança numa forma positiva, né? Começo a acolher aquela criança que sofreu e começo a trazer o adulto para jogo. Quando o adulto está bem ancorado, né? Assim, e a criança positiva está ali,
eu consigo olhar melhor para minha intuição. Quando eu estou muito na criança emocional, e tem temas que a gente engatilha mais que outros, tem uns que me pega mais, outros pega menos. Às vezes a intuição fica prejudicada, porque ativou algo seu que te desequilibra. Então também é um ponto para se observar. Estou olhando aqui para ver se eu falei tudo. Falei. Então esse é o post para a gente observar. Como que eu tenho feito isso até nos processos de mentoria de relacionamento? Até falei isso nesse post. Até a Thalita que está aqui já fez, outras pessoas já fizeram, que é o termômetro, né? O termômetro amoroso é para a gente olhar as dinâmicas que a gente ainda não entendeu ou que a gente precisa confirmar. Então eu faço diversos, que é um atendimento de 1 hora, que é um atendimento gratuito que eu faço no Zoom antes de fazer a mentoria, que é para a gente entender quais são essas dinâmicas que aí estão pegando na gente. A Cida também que está aqui também já fez e outras pessoas já fizeram. Eu quero trazer um caso que é muito emblemático no sentido daquilo que eu falei de regrinha, que a gente fica assim muito eu tô na crença do não merecimento. Isso é falta de pai. A gente adora analisar, né? Se analisar, e a gente adora analisar os outros. Mas esse caso, né, quando eu fiz o termômetro dessa pessoa, ela tinha um ponto importante, assim, que me chamou a atenção, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A questão dela, né, em relação a relacionamento, era o seguinte: tinha um conflito entre a religião da família e o relacionamento. Porque essa religião era tão forte, né, dentro daquele sistema, que ela não podia se relacionar com outras pessoas que não fossem da religião. Era o primeiro ponto. E ela estava assim meio, né, às vezes propensa, de repente, olhar para outras pessoas, né, que fossem interessantes. Tinha uma coisa ali, um conflito que nem ela conseguia verbalizar tão bem, tá? Eu percebi isso. Ela não conseguia verbalizar que ela, no fundo, queria ampliar, né, um pouco isso. Mas enfim, é uma religião bem forte, que vem de gerações, né, bem forte aquilo. E aí ela trouxe, até imprimi, porque eu sempre faço umas análises aqui. Aí eu coloquei, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Fica aí quem quer fazer. A gente vai fazer daqui a pouco, mas o mais curtinho pra gente fazer o termômetro. Vai dar tempo. Queria explicar para vocês como que é. Então ela trouxe essa questão, que ela estava em busca de um relacionamento, mas tinha a questão da religião. Ponto. Aí eu falei, tá, o que você quer olhar? Eu quero entender. Beleza. Coloquei ali no campo do termômetro a religião, que era o ponto, né? Eu coloquei ela, tô olhando aqui para baixo para ver o que eu coloquei. Relacionamento amoroso, eu coloquei relacionamento afetivo amoroso para entender qual que é a energia, o que o inconsciente dela trazia de informação sobre relacionamento. Ponto. Trouxe a criança dela, porque tem um negócio da criança, né? A própria família, como era o termômetro, eu trouxe só a família, não trouxe tão profundo, pai, mãe e tal. Ela falou muito dos relacionamentos que não deram certo, anteriores, e o relacionamento dos pais eu coloquei como um termômetro para mim, para eu avaliar onde que ele estava. E foi isso que eu coloquei. Ela não sabe, né? Não sabia o que era cada coisa e tal. Vou compartilhar com vocês aqui como ficou. Peraí. Vocês vão ver aqui, ó. Não vai dar para ver muito bem porque a foto é um pouquinho grande. Mas só para vocês terem uma ideia, né? O que entrou no centro? Ela não sabia o que era, tá? Então, assim, é um campo de informações que ela não sabe o que é e ela vai enxergar, né? O que eu preciso enxergar? Essa Alice que estava no meio era justamente a religião. Então, o que é o meio, né? É o centro de tudo. Então, a partir daí é o que eu preciso olhar para o caminho da solução, digamos assim. Primeiro era a religião, então realmente era algo forte. Atrás dela ali, aquele moço, que não sei se vai dar para enxergar, que está ali atrás dela, tem o super-homem e tem um outro ali. O que está ali atrás dela era a família. Então a família olhava para quê? Para a religião. Quem era o super-homem? Ela, a adulta. Então tinha uma triangulação entre ela aqui atrás, a família aqui atrás, então isso representa passado. Tem algo do passado ali que afeta. E aí essa coisa central que é a religião. Então isso vem de trás. Entendo eu agora analisando, né? Porque ela estava tentando trazer essa adulta para fora. Porque só o adulto consegue bancar. Falar assim, quer saber?
eu vou me relacionar com alguém que não é dessa religião e vou dar conta. Eu vou assumir. Só o adulto consegue isso. Mas quem que era a criança dela? Quem que era, cadê? A criança dela eu acho que ficou mais para trás. Vocês não vão enxergar, ela estava para cá assim. Olhando para quê? Para a religião. Esse bonequinho aqui, ó, que é o bebezinho, tá olhando para quê? Para a religião. Sabe o que é isso? Relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, frente a frente para a religião. O que está mostrando? Conflito. Então existia um conflito entre essa questão do relacionamento e a religião. E esse 6 aqui que olhava para ela, para a religião, relacionamentos anteriores. Porque os relacionamentos anteriores sempre tinham essa temática da religião e todos eram da religião, tá? E não deram certo. Então é um conflito interno. Então o que ela precisava enxergar? Que tem um conflito. Só que todo mundo olha para a religião. E esse que está olhando para fora é o relacionamento de casal dos pais. É que vocês não vão enxergar aqui. Para cá, quem que estava olhando para o relacionamento era a criança, era a Cinderela. A criança, o jeito que ela sentiu quando ela olhou era como se a criança estivesse cuidando desse bebê. Então, ou seja, a minha criança emocional ainda estava lá, porque ela não estava dando conta. A criança emocional não dá conta de assumir o que ela quer. E, na verdade, o super-homem está querendo atuar. Ela está querendo ir para a vida, né? Está querendo ir lá e se relacionar com quem ela quiser. Só que quando ela se relaciona com quem ela quiser, ela pode ter uma questão de culpa inconsciente de contra a família. Olha que pesado. Vou tirar aqui esse compartilhamento. Então é isso, né? Olha só, a gente trouxe uma outra temática, era uma questão de religião. Então ela precisava entender que existia esse conflito. Ela precisava entender que quem está olhando para isso, principalmente, é a criança dela. E que vem algo do passado. E que a única forma dela bancar isso é ela indo para a vida, né? E assumindo o que ela quer. Porque o que na verdade ela quer é ter um relacionamento independente da pessoa ser da religião ou não, sendo uma boa pessoa. É tão forte essa questão ainda para ela porque ela não fez a mentoria. Não conseguiu. Ou seja, ela não conseguiu bancar, e não era uma questão financeira. Ela não conseguiu bancar, não deu, ainda. Aí, depois de um tempo, ela falou, vou fazer uma constelação só. A gente fez uma constelação, a gente viu parte daquilo. Mas ainda tem um caminho. Mas foi o primeiro passo que ela deu, né? Para ela ancorar um pouco esse adulto, para ela conseguir ir. Que ela precisava assumir o BO, né? Para falar o português claro. Mas precisa realmente muito do nosso adulto para a gente bancar as nossas escolhas. E às vezes bancar essas escolhas eu preciso enfrentar a minha família. Esse é o meu medo. E às vezes, no caso dela, é bem consciente, porque é uma coisa que é uma pressão forte da família. Mas às vezes esse processo é até inconsciente. Às vezes meus pais não estão nesse plano aqui, né, físico, já foram para outro plano e mesmo assim eu estou preso nisso, estou parecendo que eu estou devendo alguma coisa para alguém. É muito forte, tá? Vamos fazer o exercício no campo? Vocês estão preparados? Vamos fazer. Vou até colocar aqui, só me preparar. A gente vai fazer super rápido para a gente olhar. Vamos fazer um mini termômetro para a gente olhar algumas coisas. Vou me desafiar aqui fazendo coletivo. Porque cada um vai sentir de uma maneira e tá tudo bem. Mas vai ser interessante a gente acessar isso. Vou pedir a ajuda de vocês, tá? Vocês vão me colocando, assim, tudo que vocês forem acessando, vocês vão colocando de informação aqui pra mim nos comentários, tá? Sensação que vem, o que vier. Às vezes vem uma sensação física mesmo, uma emoção ou algo que vem na cabeça que eu vou anotando aqui, tá? Vamos lá. Deixa eu só me preparar aqui e vocês vão se preparando aí. Já vai respirando. Pensa o que você talvez precise enxergar. Pede aí para os seus mentores, para o seu inconsciente, para você começar a acessar. E eu vou pegar o campo aqui para a gente olhar. Minha mãe entrou aqui. Minha mãe falou que não ia conseguir entrar. Nem sei se ela tá aqui. Mas minha mãe entrou. Gratidão, mãe. Deixa eu só pegar... Vocês vão enxergar meio campo, tá? Quando a pessoa está fazendo, ela consegue enxergar um círculo, tá? Mas vocês vão enxergar meio campo é o suficiente, porque a gente vai colocar menos elementos. Deixa eu só ver quais que vão entrar, pra gente se preparar. Tá. Vamos lá.
Primeira coisa, tá? É rápido, assim, uns 10 minutos a gente faz, tá? Só para vocês se programarem aí, mas é legal a gente participar. Mas mesmo que a pessoa veja depois, tá? Gravado, ela consegue acessar o campo. Mas para isso a gente vai fazer uma respiração rápida, só para a gente se conectar com o momento presente, tá? Quem quiser já convidar alguém para fazer, ó, aproveita esse tempo. Convida aí o parceiro, a parceira, um amigo, para fazer o exercício no campo. Vou dar em uns 5 minutos. 5 minutos não, né? 1 minuto. Aliás, eu vou pegar as cartinhas. Para quem não estava aqui, vou pegar as cartinhas, que aí dá tempo de convidar alguém. Vai que alguém precisa disso, né? Acessar aqui o campo. Uma boa oportunidade para gente. Cartinha da constelação falou da lei do equilíbrio. O equilíbrio entre dar e receber é essencial para uma relação bem-sucedida. Eu já fiz a explicação no início, depois a gente volta. E o Doraco fala, alegria é a bússola da evolução espiritual. Se a sua atividade está lhe trazendo tristeza, volte-se como uma criança para o encantamento e mude o que estiver ao seu alcance. Porém, não tente, em hipótese alguma, mudar os outros. Se você quer uma mudança externa, faça uma mudança interna. É isso, né? Mudei o interno, o externo mudou. Bom, beleza, somos nós aqui. Então, vamos fechar os olhos, se você sentir a vontade para isso. Fazer uma respiração. Mais uma vez. Vai sentindo o seu corpo. Aproveita para verificar se tem algo aí em você que está um pouco mais rígido, mais tenso. Talvez os ombros, as costas, a cabeça, o pescoço. Se precisar, mexe assim um pouco o pescoço. E vai abrindo aí um espaço dentro de você para que você possa acessar as informações necessárias. Para você, através aqui dessa dinâmica do campo, acesse uma luz, alguma informação. Vai pedindo orientação dentro do que você acredita, para que você acesse o que for necessário. Aproveita e vai sintonizando com seus ancestrais, com seus pais. Se você não conheceu os seus pais, os pais biológicos, os ancestrais que vieram antes de você, seus avós, bisavós. E se você eventualmente teve outros cuidadores, também pode incluir os seus cuidadores, pais adotivos, tios, tias. Tudo isso vai ser importante para o trabalho que a gente vai fazer. Mais uma respiração. E no seu momento, vai abrindo os seus olhos. Vamos lá. Deixa eu me preparar aqui. A gente vai colocar um de cada vez. Cada vez que eu coloco no campo, você vai me falar aqui no comentário o que você sente. Eu geralmente faço com pedras porque é tudo igual, mas aqui me vejo fazer com os outros elementos. Independente do que ele aparenta ser, ele vai te trazer uma informação diferente, tá? Bom, primeiro vai ser esse aqui. Isso independe da crença, tá? Pensa na imagem, isso aqui é só um elemento que a gente chama. Então o primeiro que vai entrar aqui no campo é esse aqui, ó. Alguns conhecem, né? O Ganesha. E aí vocês vão me falar, olhando para ele frente a frente, qual que é a sensação. E aí vocês podem escrever o que vem, tá? Força. Às vezes é uma sensação física, uma informação na cabeça, um sentimento, uma sensação.
Amor e alegria. Eu tô anotando aqui. Que bom. Medo, incômodo, porque cada um vai sentir de uma forma, tá? Pode ser que seja positivo, negativo, que na verdade não tem julgamento, é o que é, tá? Ó, para alguns é força, para uns é medo, amor, alegria, medo, incômodo, dá uma sensação. Eu vou fazer o seguinte, esse daqui, poder, ó, medo para Kari, pro Marcelo foi o medo incômodo, medo para Kari também, poder. Eu quero que agora, esse aqui, que é o número 2, vai olhar para esse número 1. Esse olhar aqui, me fala o que vem. Um olhando assim, ó. Bondade. Ah, que interessante. Inferioridade. Admiração. Quando vocês vão escrevendo, eu vou olhar quais são os próximos. Insegurança. O que mais? Vem alguma coisa? Não vem? Vou colocar mais um elemento nesse campo, tá? Que ele vai olhar daqui. Esse aqui que é o Buda, né? Ele olhando para esses dois me fala o que vem. Sabedoria. Tá, ó, um movimento aqui importante que eu queria fazer, tá? Ó, para alguns atrapalha ele aqui. Imposição. Vamos olhar ele um pouquinho de frente? Vou colocar a coruja aqui e ele aqui, ó, olhando para esse, tá? Amor. Vê se muda ele olhando aqui, só ele. Vou até tirar a coruja um pouquinho de cena. Ensinamento. Interessante. Eu coloquei totalmente aleatório, tá? Os representantes hoje. Igualdade. Igualdade, ó. 2 pessoas sentiram igualdade, tá aconselhando. Indiferente. Tá. Agora, eu vou fazer um movimento aqui. Eu vou tirar esse aqui. Como se ele não tiver... vou até tirar um pouquinho, vocês vão olhar só para esse. O que vem com esse aqui? Alegria. Calma. Amor. E vê, ó, agora vão entrar todos aqui. Futuro feliz. Paz.
Aí me fala, deixa eu anotar, futuro feliz, paz. Vamos ver com quem que esse aqui se conecta. Me fala o que você sente, pode ser muito relativo, mas se é que ele se conecta com alguém, tá? Esse aqui se conecta com a coruja. Ó, para um é isolado, a maioria se conecta com a coruja. Tá. Antes de eu revelar quem é quem, ó, não conecta com ninguém. Eu vou fazer um movimento aqui só pra gente... Só pra ver como que vocês se sentem, tá? Eu vou colocar esses dois pra trás e esses dois pra frente. E vocês vão me falar como que é essa imagem aqui, que é o campo no todo. Ó, você vê que alguns, agora vendo essa imagem, né? A coruja com esse Ganesha, ou independente do que você acredita, né? Claro. Mas a coruja com essa imagem, o Buda aqui atrás e o gato aqui atrás. Sensação que dá. Confuso. Apesar da diferença, somos iguais. Tô anotando. Somos iguais. Ó, alguns não sentem conectados. Não está conectado. Buda com Ganesha. Buda com Ganesha. Ó, você vê Buda com Ganesha. Pode ser uma informação importante para você depois. Buda com Ganesha, gato com a coruja. Pode ser uma informação depois. Vocês olham de novo para vocês lembrarem ou se der para anotar. Porque para você que olhou isso, esse está conectado com esse. Então, dentro da sua história, do seu sistema, esse aqui está conectado com esse. Então, dentro do seu sistema, para alguns vai ser uma coisa, para outros vai ser outra. Você vê que, ó, para alguns fica um pouco confuso quando está assim. Nessa posição, para alguns fica desconectado. Alguns falam, ó, somos todos iguais. Apesar da diferença, a gente se conecta, né? Para alguns até se conecta. Isso é importante a gente pensar, porque aqui, ó, antes de eu revelar o que é o que, aqui, digamos que é a posição mais saudável. E se essa posição mais saudável ainda está um pouco confuso para você ou está sem conexão, é um ponto importante para você olhar o que você precisa enxergar. Claro que isso é um movimento pequeno, mas já é interessante, tá? Então vamos lá por partes. Quem que é o que agora eu vou revelar para vocês. Ganesha, que foi o primeiro que entrou. Para algumas pessoas deu força, para outras alegria, medo, incômodo, poder, amor. Esse aqui é o Ganesha. Esse aqui para você, relacionamento afetivo. É como o relacionamento afetivo é para você como energia, tá? Então para alguns dá medo, para outros dá esse amor e conexão. Tudo bem, não tem julgamento, tá tudo certo. Depois a gente colocou o número 2. Ah, veio até essas bolinhas, nem sei de onde surgiu. Acho que eu fiz algum gesto, veio a bolinha. É tudo bem, ó o campo. Tô brincando. O 2, depois entrou o 2, que era a coruja. Primeiro só a coruja, que alguns sentiram bondade, inferioridade, admiração, insegurança, né? Dependendo. E quando ela estava olhando frente a frente, começou a dar essa coisa, né? Essa coruja aqui. Essa coruja é você é adulto. Então é o seu adulto e o relacionamento. Então é como o seu adulto hoje está se sentindo
quando ele olha para o relacionamento frente a frente, né? Quando ele encara o relacionamento, para alguns tá, beleza, é isso. Para alguns dá um pouco de medo, insegurança, tudo bem. É uma informação. Às vezes alguns se sentiram pequeno, né? Então o relacionamento é muito grande, eu tô pequeno, né? Segurança, tudo certo. Eu coloquei, me veio assim de colocar primeiro o Buda, né? Que aí deu sabedoria olhando para cá, para a dinâmica do seu adulto com o seu relacionamento. Depois ele ficou olhando de frente, enfim, vieram várias informações. Então, para alguns deu sabedoria, para alguns ele estava atrapalhando, imposição, amor, ensinamento, igualdade, aconselhamento, né? Alguns eram indiferentes. Isso aqui é você também, mas criança, sua criança. Então, para alguns, super se conectou com a criança. Para alguns, deu uma coisa assim, tá incomodando essa criança aqui. Para alguns, falou assim, nem me conectei. Talvez a sua criança não se conecte no relacionamento hoje, tá? Beleza. Então pode ser isso, tá? São as informações que ressoam com você. E depois a gente colocou o gato. Primeiro só olhando o gato, para ver o que vinha. Então, para alguns deu alegria, para outros deu calma, amor, futuro, paz. Isso é o que veio, tá? Esse aqui é o relacionamento de casal dos seus pais. Então, para alguns deu uma coisa boa, uma sensação boa. Aliás, para todos, né, até. Só que aí, vamos lá nas informações de conexão. Para alguns, o relacionamento de casal dos pais conecta com o adulto. Então, tem algo do relacionamento dos seus pais que ainda está um pouco em você. Tá? Para alguns, ele não se conectou em nada. Para outros, ele meio que ficou isolado só aqui, então uma informação também. Então, às vezes, não se conecta com nenhum deles, então é uma informação. Para alguns, o relacionamento se conecta com a criança e o relacionamento dos pais se conecta com o adulto, também é uma outra informação. Então, essa é a ideia, da gente olhar o que, sem julgamentos do que vem e como isso ressoa dentro da gente. De repente, eu preciso dar uma olhadinha aqui no relacionamento porque eu preciso me conectar melhor com ele. Às vezes, achei muito legal, né, o relacionamento aqui brilhante e tal, esse Ganesh. Então, é uma boa informação, né? Essa coruja aqui, tô achando ela muito imponente, ou pouco, né? Tudo isso é informação. Então, esse aqui foi um mini termômetro para a gente já ter uma avaliação aí, como que está o relacionamento para você, como que está o relacionamento dos seus pais. Se é algo que talvez você precise olhar, você vai sentir, tá? Vou tirar aqui o campo e a gente encerra aqui, tá? Então a gente vai finalizando aqui e você vai processando essa informação depois. Só um minuto, eu vou pôr aqui. Opa, senão cai. Quase cai. Esse gato uma vez caiu aqui, quebrou, tive que pular. Mas ele não caiu aqui, peguei. Então esse é o trabalho que a gente faz no termômetro. Então a gente consegue ir nessas dinâmicas um pouco mais profundo. Quando eu aqui a gente, como é Instagram, eu fui colocando nas posições que eu entendi nesse momento. Quando a gente faz o termômetro, você vai sentindo onde tem que colocar, sem saber o que é. Que nem aquilo que eu apresentei. Então, às vezes, isso, na verdade, às vezes não. Sempre é muita informação onde que eles estão posicionados, que você coloca sem perceber, que é a informação que o campo dá. Aqui é uma amostra já, né? Então você já vai tendo essa informação. É muito legal fazer. Sem compromisso, quem quiser, me manda uma mensagem depois, a gente marca esse termômetro, tá? É uma hora e pouquinho, a gente faz no Zoom. E é super interessante pra gente ter a dinâmica. Aí você vai falar assim, mas eu tô bem no relacionamento. Não tem problema. Esses tipos de trabalho também servem para potencializar o que a gente tem de bom. Então, de repente, para você entender como que tá ali. Porque às vezes para você tá bom, mas pro seu parceiro não tá tanto. Por exemplo, né? Eu vou fazer só para fechar. Às vezes eu faço dinâmicas empresariais. Você vê que eu estou falando empresarial relacionamento, mas eu vou me explicar. Que são sócios. E os sócios, eles me falam da empresa, quando eu falo com eles individualmente, de uma forma completamente diferente. Então, que para um é uma coisa, parece que estou ouvindo empresas diferentes. Então, assim, para um é uma coisa, para outra é outra. Então, a sensação sua para o relacionamento é uma, talvez para o seu parceiro é outra. Então, isso é importante para a gente conseguir ter uma percepção também como que está para o outro, sabe? E até outro dia alguém me procurou para fazer uma constelação de casal, né? Não fiz ainda, mas tenho muito interesse em fazer. Eu acho que é uma dinâmica que seria bem interessante.
né, colocar um casal para fazer, porque é uma forma também de colocar aí numa situação positiva para ter algumas conversas que talvez não venha, né, porque vem uma percepção muito legal do campo. Quem sabe isso amplia, né? Vou jogar para o universo aqui, que eu acho que é bem interessante, tá bom? Bom, era isso que eu queria passar para vocês, fazer essa dinâmica no campo, vocês se conectarem. Espero que tenha feito sentido para vocês. Para mim fez bastante. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem, me perguntar. No Instagram dá para me mandar mensagem no WhatsApp ou direct no Instagram. Eu agradeço, Lucy, que você conseguiu ficar até o fim, você foi a primeira a entrar. Eu nem sei se é Lucimara, né? Foi a primeira a entrar e agradeço aí pelo tempo de vocês. Sei que o tempo hoje é algo muito precioso. Então, só tenho gratidão por vocês ficarem aqui nesse tempo, tá? Vou salvar isso aqui já, pra gente compartilhar com o maior número de pessoas que a gente puder, tá bom? Gratidão a todos, gratidão à minha mãe que tá aqui, honrando a vida. E depois vocês me falam aí como que foi isso pra vocês. Obrigado, gente. Agradeço muito aí pelo carinho. Um beijo. Tchau, tchau.